Primeira sessão extraordinária, dia 24 de abril de 2017. Saúdo aos vereadores, presentes, internautas. Solicito para que os vereadores desliguem os celulares ou coloquem em modo silencioso. Sob a proteção de Deus, estamos iniciando pela pauta da ordem do dia. Em leitura da ata da sessão ordinária do dia 17/4. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata. Ata da 5ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Iacanga. Aos 17 dias do mês de abril de 2017, às 19h30, no recinto da Câmara Municipal de Iacanga, reuniram-se os senhores vereadores para a realização da sessão ordinária para tratar dos assuntos constantes da pauta do dia. Foram verificados a presença de todos e, havendo o quórum legal, invocando a proteção de Deus, deu por iniciados os trabalhos. A senhora presidente leu o despacho sobre contra-notificação do protocolo 073, referente ao processo do Tribunal de Contas 071/026/14. Expediente. Leitura e votação da ata da sessão ordinária do dia 3 de abril de 2017. A senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da sessão do dia 3 de abril de 2017. Concluída a leitura, a senhora presidente colocou a ata em discussão e, como nenhum vereador se manifestou, colocou então a ata em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em leitura ao projeto de lei número 022/2017, dispõe sobre diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2018 e da outras providências. A senhora presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura do projeto, informou que o mesmo será encaminhado às comissões na forma regimental. Em leitura ao projeto de lei 023/2017, que dispõe sobre a alteração do artigo 6º da lei 1558 de 2016, de 5 de outubro de 2016, e da outras providências. A senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do projeto, informou que o mesmo tramita em regime de urgência especial e solicitou que verificasse a quantidade de assinaturas no requerimento e, como atingiu no mínimo 2/3, foi efetuada a votação nominal, sendo o mesmo aprovado por 8 votos contra 1. A senhora presidente informou que o mesmo retornará na ordem do dia desta mesma sessão. Em leitura ao parecer da Secretaria de Obras, referente à resposta da indicação número 005/2017, autoria da vereadora Enaura de Lima Medeiros, a senhora presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura do parecer e, após, a senhora presidente informou que o mesmo encontra-se à discussão dos interessados na Secretaria Administrativa da Câmara. Em leitura ao parecer da Secretaria de Obras 14/2017, referente à resposta da indicação 004/2017, autora Ana Cristina de Souza, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do parecer e, após, a senhora presidente informou que o mesmo encontra-se à discussão dos interessados na Secretaria Administrativa da Câmara. Em leitura indicação 008/2017, autoria vereadora Enaura de Lima Medeiros, a senhora presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da indicação, após informou que a mesma será encaminhada ao executivo. Em leitura indicação 009/2017, autoria vereador Leonel Roma, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da indicação, após informou que a mesma será encaminhada ao executivo. Pauta do expediente. Não houveram inscritos. Pauta da ordem do dia. Item número 01. Em discussão única, o projeto de lei PMI 023/2017 dispõe sobre a alteração do artigo 6º da lei número 1558 de 2016, de 5 de outubro de 2016, e da outras providências. Com a concordância de todos, a senhora presidente dispensou a leitura do projeto e solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura do parecer. Após, a senhora presidente colocou o parecer em discussão e, como nenhum vereador se manifestou,
o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, a senhora presidente colocou o projeto em discussão e o vereador Dorival comentou sobre o mesmo. Como mais nenhum vereador se manifestou, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. A senhora presidente convocou a todos para a próxima sessão ordinária, dia 2 de maio de 2017, numa terça-feira, e lembrou que a sessão de julgamento das contas da Prefeitura, exercício 2014, será realizada no dia 24 de abril do corrente, próxima segunda-feira, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal. Explicações pessoais. O primeiro inscrito foi o vereador Dorival Assis Sargento, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente, demais pares, presentes e internautas. Comentou sobre o aniversário de Iacanga, elogiando a festa em comemoração. Comentou também sobre o convênio de trânsito, indicação número 009/2017, e sobre o não pagamento de IPTU e saneamento no bairro de São Vicente, sendo complementado pelo vereador Leonel. O próximo inscrito foi o vereador Rafael, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente, demais pares, presentes e internautas, parabenizou Iacanga pelo aniversário e funcionalismo público pelo trabalho e colaboração no evento em comemoração. Comentou sobre os jogos regionais, buraco no encontro das ruas Sebastião de Paulo Xavier com a Avenida São João, pelo acúmulo de água. Parabenizou o executivo pela limpeza e jardinagem da cidade. Pediu a placa indicativa com o nome da cidade no trevo e convidou a todos para a festa do peão. O próximo inscrito foi o vereador Leonel, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente, demais pares, presentes e internautas. Comentou sobre sua indicação. O próximo inscrito foi o vereador Wagner Rogério, de Bilô, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente, demais pares, presentes e internautas. Comentou sobre o evento em comemoração da cidade. Convidou a todos para o culto de ação de graça, dia 29 de abril, na Igreja Presbiteriana. O próximo inscrito foi o vereador Dorival, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente e demais pares presentes e internautas, agradeceu a todos que trabalharam no evento em comemoração ao aniversário de Iacanga Lions Clube, Irmãos da Santa Casa e funcionários. Parabenizou Iacanga pelo aniversário e a iniciativa do executivo pelo evento. Comentou sobre o Beira-Rio, esportes municipal e jogos regionais, vazamento de esgoto no Rio Ribeirão Claro, e pediu a todos os vereadores que tenham deputado na Leste que peçam voto a favor do MIT, Município de Interesse Turístico, em prol de Iacanga. A senhora presidente parabenizou o executivo e funcionários públicos pela colaboração no evento em comemoração ao aniversário da cidade e comentou sobre o seu projeto de lei. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, a senhora presidente colocou novamente os pares para a sessão ordinária no dia 2 de maio de 2017 e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por quem de direito. Sala das Sessões, 17 de abril de 2017. Mariene dos Santos Alvarez Boiani, presidente. Leonel Roma, primeiro secretário. Wagner Rogério dos Santos Luiz. Coloco a ata em discussão. Quem quiser que o faça pela ordem. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovada por unanimidade. Contas da Prefeitura Municipal de Iacanga. Exercício 2014. Processo TC
0071/026/14. Responsável: Francisco Donizete dos Santos, com parecer do Tribunal de Contas desfavorável à aprovação das contas. De acordo com o artigo 24, inciso 2, letra M, RI, resolver soberanamente qualquer questão de ordem ou submetê-la ao plenário quanto omisso ao regimento. Sugiro aos nobres pares, se todos estão de acordo com a dispensa do parecer prévio do Tribunal de Contas, dispensa da leitura do parecer prévio do Tribunal de Contas, primeiro, por sua extensão, segundo, por já ter sido disponibilizado cópias aos nobres edis. Terceiro, que ele permaneceu à disposição dos munícipes pelo prazo de 60 dias, em cumprimento ao artigo 31, parágrafo 3º da Constituição Federal, artigo 56 da Lei Orgânica do Município, artigo 116, parágrafo 2º do Regimento Interno. Coloco em votação. Os favoráveis à dispensa da leitura permaneçam sentados e os contrários se levantem. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura. Informo que o senhor Francisco Donizete dos Santos foi devidamente notificado conforme rege a legislação e o mesmo não apresentou defesa, não compareceu a esta sessão e não constituiu advogado. Portanto, na sessão de hoje, vamos votar as contas de 2014 da Prefeitura com parecer do Tribunal de Contas rejeitando as contas. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também rejeitando as contas referidas e projeto de decreto legislativo rejeitando as mesmas. Segundo secretário, por favor, o parecer do Tribunal de Contas. Decisão da Primeira Câmara. Data da sessão: 30/8/2016. Pelo voto do auditor substituto de conselheiro Josué Romero, relator do conselheiro Renato Martins Costa, presidente em exercício, e da conselheira Cristiana de Castro Moraes, a Egrégia Câmara, ante o exposto do voto do relator, juntada aos autos, decidiu emitir parecer desfavorável à aprovação das contas do prefeito municipal de Iacanga no exercício de 2014, nos termos do artigo 2º, inciso 2, da Lei Complementar número 709/93 e do artigo 56, inciso 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, com recomendações à administração municipal a serem transmitidas pela unidade regional competente e orientação à fiscalização para que, na próxima inspeção, verifique se as medidas noticiadas pela origem corrigiram os defeitos apontados nos itens de lei de acesso à informação e da transparência fiscal e contabilização dos repasses de duodécimos ao Legislativo. Procuradora do Ministério Público de Contas, Renata Constante Sestari. Prefeitura Municipal de Iacanga, exercício 2014. Relatório e voto. 2. Ao cartório de conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Redação e publicação do parecer, vista e extração de cópias no prazo recursal, juntar ou certificar. Ao cumprir o determinado voto do relator, os devidos fins, encaminhando o processo à Câmara Municipal. Sérgio Siqueira Rossi, secretário-diretor-geral.
Primeira Câmara. Prefeitura Municipal de Acanga, exercício 2014. Prefeito Francisco Donizete dos Santos. Advogado Sebastião de Paula Xavier Neto. Fiscalizado pela Unidade Regional 2 de Bauru. Relatório. Em exame, as contas do prefeito municipal de Acanga referentes ao exercício de 2014, à vista das falhas anotadas pela Unidade Regional de Bauru, o R2, apresentou o responsável, senhor Francisco Donizete dos Santos, após notificação das folhas 56, os seguintes esclarecimentos. A1. Planejamento de políticas públicas. A LDO não estabelece custos estimados, indicadores e metas físicas por ação de governo. Defesa, não houve. A LDO não prevê critérios para limitação do empenho e movimentação financeira, bem assim para repasses a entidades do terceiro setor. Defesa, não houve. Falta de decomposição da LOA até o elemento de despesa. Defesa, não houve. Ausência de planos municipais de saneamento básico e de gestão integrada de resíduos sólidos. Defesa, não houve. A2. Lei de acesso à informação e Lei da transparência fiscal. O Executivo deixou de divulgar na página eletrônica do município as informações relativas aos repasses ao terceiro setor e, em tempo real, as receitas arrecadadas, bem assim a espécie da despesa realizada. Defesa. Adequações efetuadas no sistema de informação ao cidadão permitiram fossem divulgados os demonstrativos reclamados pela equipe técnica da Unidade Regional de Bauru. A3. Controle interno. Sistema de controle interno sem regulamentação. Defesa, não houve. O responsável pelo controle interno produz apenas relatórios semestrais. Defesa, não houve. B.1.1. Resultado da execução orçamentária. Contabilização incorreta dos repasses ao Legislativo e da devolução dos respectivos duodécimos. Defesa. Adotaram-se medidas para a correção do defeito detectado. Déficit de execução orçamentária de 10,12%, não amparado pelo superávit financeiro do exercício anterior. Defesa. O déficit registrado derivou da relevante retração dos repasses oriundos da arrecadação do ICMS, 11% em 2013 e 14% em 2014. Tais transferências corresponderam a mais de 1/3 do orçamento 2014 do município. B.1.2. Resultados financeiro, econômico e saldo patrimonial. Inconsistência das peças contábeis diante de inadequado lançamento de valores no ativo, bem como déficit financeiro de R$ 2.709.514,95. Defesa, não houve. B.1.3. Dívida de curto prazo. Expansão do saldo da dívida de curto prazo. Defesa, não houve. B.1.6. Dívida ativa. Divergência entre os valores registrados no livro da dívida ativa do setor de tributação e aqueles constantes das demonstrações contábeis. Defesa, não houve. B.2.2. Despesas de pessoal. Dispêndios com terceirização de mão de obra, incluídos no total de gastos de pessoal. Defesa. A despeito da queda de arrecadação, o município despendeu quantia equivalente de 49,92% da receita corrente líquida com pessoal no período. B.3.1. Ensino. Glosa do valor inscrito em restos a pagar sem liquidação até 31/1/2015, bem como da importância relativa às despesas efetuadas com recursos da cota estadual do salário educação, QESE. Defesa. Apesar dos ajustes efetuados, verificou-se a aplicação de 29,73% da receita de impostos e transferências no ensino, de 84,62% das verbas do Fundeb, na valorização dos profissionais do magistério, bem como a utilização da integralidade dos recursos provenientes do Fundeb no exercício examinado. B.3.1.2. Demais aspectos relacionados à educação. Falta de atendimento educacional especializado para portadores de necessidades especiais na rede municipal de ensino. Defesa, não houve. Demanda reprimida por vagas em creches do município. Defesa, não houve. B.3.3.1. Iluminação pública. Taxa fixa de energia dos terrenos lançada anualmente, com o IPTU,
enquanto devida a cobrança mensal das quantias devidas. Defesa, não houve. B.4.1.2. Precatórios, regime especial anual. Inadequado controle contábil da dívida judicial. Defesa, não houve. B.5.3. Demais despesas elegíveis para análise. Diversas irregularidades no processo das despesas realizadas por meio de adiantamentos. Defesa, as prestações de contas das despesas relativas aos empenhos, número 12.747/14 e 8.167/14, não ultrapassaram o prazo máximo de 30 dias previsto no artigo 5º da Lei Municipal número 86/84. As notas fiscais apresentem-se legíveis e contêm as informações e justificativas exigidas pela legislação de regência. Despesas com shows artísticos incompatíveis com a realidade financeira do município. Defesa, não houve. B6. Tesouraria, almoxarifado e bens patrimoniais. Disponibilidade de caixa depositados em bancos privados. Defesa, não houve. Inexistência dos balancetes mensais ou anuais de entrada e saída de materiais. Defesa, não houve. Falta da realização do levantamento geral dos bens móveis e imóveis do município. Defesa, não houve. O balanço patrimonial não registra corretamente o saldo apurado no livro dos bens móveis e imóveis. Defesa, não houve. B8. Ordem cronológica de pagamentos. Descumprimento. Defesa, não houve. C.1.1. Falhas de instrução em licitações. Carta convite número 24/2014. Reforma e ampliação de escolas do município. Ausência de pesquisa de preços. Defesa. Os ajustes firmados pela municipalidade foram precedidos de pesquisa de preço com vistas a garantir a existência de lastro orçamentário para a execução do objeto. C.2. Contratos. Ausência de renegociação de contratos com as empresas beneficiadas pela isenção do recolhimento patronal ao INSS, 20% da folha salarial. Defesa, não houve. D.1. Cumprimento das exigências legais. O Executivo deixou de realizar audiências públicas voltadas ao debate de metas fiscais, do PPA, da LDO e da LOA. Defesa, não houve. D.2. Fidedignidade dos dados informados ao sistema Aldesp. Divergências entre os dados informados pela origem e aqueles apurados com base nos balancetes armazenados no sistema Aldesp. Defesa, não houve. D.3.1. Quadro de pessoal. Inexistência de norma regulando atribuições dos cargos e secretários municipais. Defesa, não houve. D.3.1.1. Ajuda de custo. Incorporação de quantia equivalente a 20% do salário base à remuneração dos servidores beneficiados pela ajuda de custo voltada ao pagamento de 70% da mensalidade de cursos superiores, não beneficiando, todavia, aqueles que já possuíam nível universitário. Defesa, não houve. D.5. Atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do tribunal. Atendimento parcial às instruções e recomendações deste tribunal. Defesa, não houve. À vista dos déficits orçamentários, 10,12%, e financeiro, R$ 2.709.514,95, da falta de liquidez para suportar os compromissos de curto prazo, índice de liquidez imediata 0,32 e da excessiva abertura de créditos suplementares, unidades de economia, folhas 78 e 80, assessoria técnica, folhas 81 a 84, e chefia de ATJ, folha 85. Opinam pela desaprovação dos demonstrativos em apreço. O Ministério Público de Contas entende que o conjunto de improbidades detectadas nos autos e a costumaz falta de atendimento às recomendações deste tribunal contribuem para a emissão de parecer desfavorável às contas examinadas, folhas 86 e 94. Segundo SDG, o déficit da execução orçamentária, a expansão da dívida de curto prazo e o pagamento de gratificação apenas aos servidores que se beneficiaram da ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade de curso superior não obstam a aprovação das contas em apreço. Pareceres anteriores. Exercício 2011 desfavorável.
É o relatório. Voto. A instrução aponta regulares pagamentos endereçados ao prefeito e ao vice-prefeito, cujos subsídios, fixados por meio da Lei Municipal número 1304/12, não sofreram reajuste no exercício. O Executivo promoveu o adequado recolhimento das importâncias devidas ao INSS, ao FGTS e ao PASEP, bem como os repasses à Câmara em valor R$ 878.676,12, correspondente a 2,96% da receita tributária ampliada do exercício anterior, 2013, R$ 29.683.767,21, situaram-se abaixo do limite 7%, imposto pelo inciso 1 do artigo 29A da Constituição Federal. Os gastos com o funcionalismo, R$ 16.539.567,16, atingiram 49,92% da receita corrente líquida, que é R$ 33.736.366,99, no exercício abaixo do limite de 54% previsto na linha B do inciso 3 do artigo 20 da Lei Complementar número 101/2000. A administração depositou quantia de R$ 149.903,54, suficiente a satisfazer as prestações mensais oriundas do acordo de parcelamento destinado à liquidação da dívida judicial afeta aos exercícios 2010, 2011 e 2012, destacando-se ainda a inexistência de mapa de precatórios para quitação em 2014 e de requisitórios de baixa monta incidentes no período em apreço. A despeito dos necessários ajustes, o ensino municipal mereceu a aplicação do equivalente a 29,73% da receita resultante de impostos, artigo 212 da Constituição, e 84,62% dos recursos do Fundeb constituíram quantia destinada aos profissionais do magistério, de acordo, portanto, com o disposto no artigo 60, inciso 22 do ADCT. Notou-se também a utilização da integralidade do montante advindo do Fundeb no período examinado, como previsto pelo artigo 21, parágrafo 2º da Lei Federal 11.494/07. Não obstante, deverá a origem adotar medidas direcionadas a possibilitar o atendimento de discentes com necessidades especiais na rede municipal de ensino e suprir a demanda por vagas nas creches daquela localidade. A saúde municipal aportaram-se 28,77% da receita de impostos, percentual superior ao mínimo exigido pelo artigo 77 do ADCT. E mais, os recursos do setor foram movimentados em contas bancárias próprias do Fundo Municipal da Saúde, e a gestão da área mereceu a aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Entretanto, deverá a origem rever as ações e os investimentos voltados ao provimento, combate à dengue, diante da expressiva expansão dos casos registrados desde o exercício de 2013, enquanto direcionados parcos recursos, 2015, 4.500, para debelar a epidemia instalada no município. O abastecimento e a distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, bem assim o transporte e disposição final dos rejeitos de resíduos sólidos são executados diretamente pela administração, que realiza o prévio tratamento do lixo antes de seu aterramento. Todavia, a advertência será endereçada à origem para editar os planos municipais de saneamento básico e de gestão integrada de resíduos sólidos nos moldes das respectivas leis federais, 11.445 de 2007 e 12.305 de 2010. Por outro lado, a inadequada abertura de créditos adicionais é capaz de desfigurar o orçamento original. No caso, tais movimentações na ordem de 16%, R$ 7.688.305,78 da fixação final da despesa de R$ 33.882.576,32, superior ao limite definido pela LOA de 2013, 10%, inquinaram a almejada estabilidade das contas. Como se vê, apesar
dos 4 alertas sobre o compasso entre a receita e a despesa, expedido nos termos do inciso 1 do artigo 1º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, observou-se expressivo déficit orçamentário de 10,12% de R$ 3.601.159,68, timidamente amparado por diminuto superávit financeiro do exercício anterior, de 2013, superávit financeiro de R$ 144.689,47. Aliás, a despeito do previsível decréscimo da arrecadação, o Executivo prescindiu do necessário contingencionamento de despesa de modo a preservar a prudência da gestão pública e o equilíbrio exigido pelo parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar 101/2000, uma vez constatado sensível crescimento da deficiência orçamentária em relação ao exercício anterior, déficit orçamentário 2013, menos 1,99%, e 2014, menos 10,12%, impropriedade capaz por si só de fundamentar a desaprovação das contas. Da mesma forma, ainda que pouco abaixo da arrecadação mensal do município, R$ 2.811.363,91, operou-se significativo incremento de 1.972,64% do déficit financeiro de 2013, de R$ 144.689,47, e 2014, menos R$ 2.709.514,95, quando cotejado com aquele apurado no antecedente período, ratificando o descuido do gestor com o adequado equacionamento das contas em exame. Não bastasse ainda as descontadas as importâncias afetas aos restos a pagar não processados relativos ao exercício anterior, 2013, R$ 1.452.431,33, bem como ao período em análise 2014, R$ 2.723.038,62. Nota-se considerável expansão de 40,30% da dívida de curto prazo em relação a 2013. Nessas circunstâncias, acompanha o posicionamento de ATJ e do Ministério Público de Contas e o voto pela emissão de parecer desfavorável às contas do prefeito de Iacanga, relativos ao exercício de 2014, nos termos do artigo 2º, inciso 2, da Lei Complementar 709/93 e do artigo 56, inciso 2, do Regimento Interno. Recomendações. Serão transmitidas pela Unidade Regional de Bauru, o R2, para que a administração municipal regulamente o sistema de controle interno, passe a prever na LDO os custos estimados, indicadores e metas fiscais por ações de governo, bem assim os critérios para os repasses a entidades do terceiro setor, decomponha a LOA até o elemento de despesa, corrija as divergências relativas ao registro da dívida ativa, reveja a periodicidade da cobrança da contribuição para o custeio de iluminação pública, CIP, aprimore a contabilização da dívida judicial, incremente o controle dos gastos efetuados por meio de adiantamentos, contingencie as despesas com shows artísticos, providencie a emissão dos balancetes mensais de entrada e saída de materiais, realize o levantamento geral dos bens móveis e imóveis do município, cumpra a ordem cronológica de pagamentos, promova pesquisas prévias de preços aos certames licitatórios, renegocie os contratos com as empresas beneficiadas pela isenção do recolhimento patronal ao INSS, efetue audiências públicas voltadas ao debate das metas fiscais do PPA, da LDO e da LOA, espeça normatização das atividades dos cargos dos secretários municipais, reveja os critérios para o pagamento da gratificação de nível superior e atende às instruções e recomendações deste tribunal. Aconselhável a fiscalização verificar na próxima inspeção se as medidas notificadas pela origem corrigiram os defeitos apontados nos itens Leis de Acesso à Informação e da Transparência Fiscal e contabilização dos repasses de duodécimos ao Legislativo. Este é o meu voto. Parecer. Prefeitura de Iacanga, Tribunal de Contas.
Exercício 2014, Francisco Donizete dos Santos, advogado Sebastião de Paula Xavier Neto. Aplicação no ensino, 29,73%. Despesas com Fundeb, 100%. Magistério Fundeb, 84,62%. Despesas com pessoal, 49,92%. Aplicação na saúde, 28,77%. Déficit orçamentário, 10,12%. Acolenda, Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 30 de agosto de 2016, pelo voto do substituto de conselheiro Josué Romero, relator, dos conselheiros Renato Martins Costa, presidente em exercício, e Cristiana de Castro Moraes, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar 709/93 e do artigo 56, inciso 2 do Regimento Interno, decidiu emitir parecer desfavorável às contas do prefeito de Iacanga, relativas ao exercício de 2014, consignado recomendações à margem da decisão. O processo ficará disponível aos interessados para vista e extração de cópia, independentemente de requerimento, no cartório do conselheiro relator. Publique-se. São Paulo, 31 de agosto de 2016. Renato Martins Costa, presidente em exercício. Josué Romero, relator. Solicito ao primeiro secretário para ler o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e projeto de decreto legislativo. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Prestação de contas, exercício 2014, Prefeitura Municipal de Iacanga. Responsável, Francisco Donizete dos Santos, ex-prefeito do município. Relator da matéria, Dorival Lupiano de Assis. 1. Exposição da matéria em exame. Artigo 56 do Regimento Interno. A matéria que versa sobre a prestação de contas do Poder Executivo relativa ao exercício de 2014, de responsabilidade do senhor Francisco Donizete dos Santos, prefeito municipal, no exercício financeiro em questão. A referida prestação de contas do exercício de 2014 tramitou perante o Tribunal de Contas do Estado com supedênio jurídico da Lei Complementar 709 de 93 sobre o número TC 0071/026/14. A prestação de contas do exercício 2014 foi reprovada em decisão prolatada pela Colenda Primeira Câmara do Tribunal de Contas, em sessão de 30 de agosto de 2016, sendo, por conseguinte, emitido parecer desfavorável às contas do prefeito de Iacanga. Emitido o parecer desfavorável, restou a possibilidade recursal por meio do reexame. Todavia, não houve recurso, transitando em julgado o processo em 24/11/2016. Com a devida vênia, esta é a exposição da matéria. 2. Das conclusões do relator. Peço vênia, primeiramente, para deixar bem claro aos membros desta Casa, bem como nossa comunidade, que a Câmara Municipal não é órgão auxiliar do Tribunal de Contas ou de qualquer outro órgão público. A Câmara Municipal é, por disposição constitucional, um órgão autônomo em relação aos demais. Sabemos que o Tribunal de Contas do Estado, com amparo legal, principalmente da Lei Complementar 709/93, emite parecer considerando parâmetros e critérios estritamente técnicos. Já a Câmara Municipal, dentro de sua autonomia constitucional, para além dos critérios e parâmetros técnicos, norteia o seu julgamento também com elementos que entenda ser obrigatórios à gestão. O Supremo Tribunal Federal, em decisões do ministro Celso de Mello, entende de forma tranquila que a apreciação das contas prestadas pelos chefes de poder executivo é prerrogativa intransferível do Legislativo,
que não pode ser substituída pelo Tribunal de Contas. Voltando ao ponto crucial da matéria em evidência, não se pode deixar de lembrar que o julgamento desta Casa deve ater-se ao princípio da anualidade, ou seja, mesmo que as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tenham sido corrigidas nos anos posteriores, nossa análise e posicionamento deverão focar o exercício financeiro em discussão, no presente caso, o ano de 2014. Nesse passo, compulsando os autos, verificam-se pelos agentes de fiscalização, em síntese, as seguintes irregularidades. 1. Planejamento das políticas públicas. A LDO não estabelece custos estimados, indicadores e metas fiscais por ação de governo. A LDO não prevê critérios de limitação do desempenho e movimentação financeira, bem assim para repasses e entidades do terceiro setor. Falta de decomposição da LOA até o elemento de despesa. Ausência dos planos municipais de saneamento básico e de gestão integrada de resíduos sólidos. 2. Lei de acesso à informação e Lei da Transparência Fiscal. O Executivo deixou de divulgar na página eletrônica do município as informações relativas aos repasses do terceiro setor e, em tempo real, as receitas arrecadadas, bem assim a espécie de despesa realizada. 3. Controle interno. Sistema de controle interno sem regularização. O responsável pelo controle interno produz apenas relatórios semestrais. 4. Resultado da execução orçamentária. Contabilização incorreta dos repasses ao legislativo e da devolução dos respectivos duodécimos. Déficit de execução orçamentária de 10,12%, não amparado pelo superávit financeiro do exercício anterior. 5. Resultados financeiro, econômico e saldo parcial. Inconsistência das peças contábeis diante de inadequado lançamento de valores no ativo, bem como um déficit financeiro de R$ 2.709.514,95. 6. Dívida de curto prazo. Expansão do saldo da dívida de curto prazo. 7. Dívida ativa. Divergência entre os valores registrados no livro da dívida ativa do setor de tributação e aqueles constantes das demonstrações contábeis. 8. Despesas de pessoal. Dispêndios com terceirização de mão de obra incluídos no total de gastos de pessoal. 9. Ensino. Glosa do valor inscrito em restos a pagar sem liquidação até 31 de janeiro de 2015, bem como a importância relativa às despesas efetuadas com recursos da cota estadual do salário educação. 10. Demais aspectos relacionados à educação. Falta de atendimento educacional especializado para portadores de necessidades especiais na rede municipal de ensino. Demanda reprimida por vagas em creches do município. 11. Iluminação pública. Taxa fixa de energia dos terrenos lançados anualmente com o IPTU, enquanto devida a cobrança mensal das quantias devidas. 12. Precatórios. Regime especial anual. Inadequado controle contábil da dívida judicial. 13. Demais despesas elegíveis para análise. Diversas irregularidades no processamento das despesas realizadas por meio de adiantamentos. 14. Tesouraria, almoxarifado e bens patrimoniais. Disponibilidades de caixas depositadas em bancos privados. Inexistência dos balancetes mensais ou anuais de entrada e saída de materiais. Falta da realização do levantamento geral dos bens móveis e imóveis do município.
O balanço patrimonial não registra corretamente o saldo apurado no livro dos bens móveis e imóveis. 15. Ordem cronológica de pagamento, descumprimento. 16. Falhas de instrução em licitação. Carta convite número 024/2014, que é a reforma e ampliação de escolas do município. Ausência de pesquisa de preços. 17. Contratos. Ausência de renegociações de contratos com as empresas beneficiadas pela isenção do recolhimento patronal ao INSS, 20% da folha salarial. 18. Cumprimento das exigências legais. O Executivo deixou de realizar audiências públicas voltadas ao debate das metas fiscais, do PPA, do LOA e do LDO. 19. Fidedignidade dos dados informados ao sistema AUDESP. Divergências entre os dados informados pela origem e aqueles apurados com base nos balancetes armazenados no sistema AUDESP. 20. Quadro de pessoal. Inexistência de norma regulando atribuições dos cargos de secretários municipais. 21. Ajuda de custo. Incorporação da quantia equivalente a 20% do salário base à remuneração de servidores beneficiados pela ajuda de custo voltada ao pagamento de 70% da mensalidade de cursos superiores, não beneficiando, todavia, aqueles que já possuíam nível universitário. 22. Atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do tribunal. Atendimento parcial às instruções e recomendações deste tribunal. Cumpre desde já consignar que, sob um enfoque conjuntural macro, tais apontamentos de irregularidades realizados pela auditoria denotam evidente falta de planejamento pelo gestor público e conseguinte má gestão administrativa. Isso é comprovado, inclusive, pelo fato de diversos apontamentos serem reincidentes, não havendo a devida resolução dos problemas. Assim, entendo que as diversas falhas e faltas de gestão verificadas pelos agentes de fiscalização, somadas às reiteradas recomendações, já poderiam ensejar a reprovação das contas do prefeito responsável. Por seu turno, analisando também por prisma mais específico, é sabido que o déficit orçamentário figura-se como uma das causas que mais ensejam a emissão do parecer desfavorável pelo egrégio Tribunal de Contas. Foi o que se deu no presente caso, uma vez que o responsável pelas contas infelizmente não primou pela melhor técnica na elaboração e execução do orçamento. Nesse diapasão, para além dos apontamentos acima mencionados, destacam-se o preocupante e calamitoso resultado da execução orçamentária e seu consequente influxo sobre o resultado financeiro no exercício de 2014, conforme se refere nos autos do processo de contas. Quanto ao resultado da execução orçamentária, em 2014 houve um déficit de 10,12%, o que equivale a R$ 3.601.159,68. É importante destacar que o referido exercício começou com um superávit de R$ 144.689,47, herdados de 2013. No entanto, no final do exercício apurou-se considerável déficit financeiro, no importe de R$ 2.709.514,95. Nota-se que os agentes de fiscalização na Unidade Regional de Bauru 2 destacaram os seguintes apontamentos como possível causas do déficit orçamentário.
deficiente justificativa da necessidade de gasto além da falta de pesquisa de preços nas compras diretas, controle interno inoperante, ausência de critérios na LDO para limitação de empenhos, deficiente controle de estoque de materiais, não negou contratos beneficiados com isenção de 20% do INSS. Verifique-se ainda que a dívida de curto prazo sofreu significativo aumento, 40,30%, passando de R$ 2.188.526,70 para R$ 3.972.940,69, sendo que o município não apresentava liquidez para honrar tamanho compromisso. Ocorreu, ademais, a abertura de créditos suplementários adicionais em percentual de 16%, índice superior à inflação, 6,50%, e acima de 10% previstos na LOA de 2013, fato este que certamente agravou o quadro apurado, contribuindo para o desarranjo orçamentário. Impende consignar que foram realizados 4 alertas sobre o referido descompasso entre as receitas e despesas. Assim, logo se percebe que poderia e deveria ter havido uma readequação de gastos ante a previsibilidade da queda da receita, já indicada nos exercícios anteriores. Nesse passo, o descompasso na execução orçamentária e a piora dos resultados, na contramão do exercício fiscal, previsto no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, também impõe, inevitavelmente, a reprovação das contas da Prefeitura Municipal de Iacanga, referente ao exercício de 2014. Diante do exposto, com aporte nos indicadores acima elencados, compulsando os autos sobre o enfoque conjuntural, acepção macro e específico, acepção micro, manifesto-me pela reprovação das contas do Poder Executivo de Iacanga, referente ao exercício de 2014, de responsabilidade do Sr. Francisco Donizete dos Santos, prefeito municipal da época. Este é o parecer Iacanga, 1º de março de 2017, Dorival Lupiano de Assis, relator. 3. Decisão da comissão. Com arrimo das razões jurídicas ora elencadas, esta Comissão Permanente de Finanças e Orçamento aprova por unanimidade o parecer do relator Dorival Lupiano de Assis, reprovando-se as contas do Poder Executivo de Iacanga, exercício 2014, de responsabilidade do Sr. Francisco Donizete dos Santos, prefeito municipal da época. Sala das reuniões, data supra. Dorival Ferreira de Campos Filho, membro. Leonel Roma, membro. A Comissão de Finanças e Orçamento apresenta a seguinte proposição nos termos do artigo 210, parágrafo 1º do Regimento Interno. Projeto de Decreto Legislativo número 001 de 2017. Dispõe sobre a rejeição das contas do Poder Executivo do município de Iacanga relativas ao exercício financeiro de 2014 sob responsabilidade do Sr. Francisco Donizete dos Santos. Mariene dos Santos Alvarez Boiani, presidente da Câmara Municipal de Iacanga, faço saber que os membros da Câmara Municipal aprovaram e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º, fica mantido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, emitido nos autos do processo TC 0071/026/14, rejeitando as contas da Prefeitura Municipal de Iacanga, Estado de São Paulo, relativas aos exercícios 2014 de responsabilidade do Sr. Francisco Donizete dos Santos. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Iacanga, 1º de março de 2017, Dorival Lupiano de Assis, relator,
Dorival Ferreira de Campos Filho, membro, e Leonel Roma, membro. Informo novamente que o senhor Francisco Donizete dos Santos foi devidamente notificado, conforme rege a legislação, e o mesmo não apresentou defesa, não compareceu a esta sessão e não constituiu advogado. Portanto, na sessão de hoje, vamos votar as contas de 2014 na Prefeitura, com parecer do Tribunal de Contas rejeitando as contas. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também rejeitando as contas referidas e projeto de decreto legislativo rejeitando as mesmas. A votação é do decreto legislativo 1/2017, o qual dispõe sobre a rejeição das contas do Executivo do ano de 2014. Para a reprovação do referido decreto, são necessários 2/3 dos votos desfavoráveis, conforme o artigo 54, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal. A votação será nominal, nos termos do artigo 182, parágrafo 4º, a linha D, do Regimento Interno. Assim, para a aprovação do Decreto Legislativo 1/2017 e rejeição das contas do Poder Executivo no exercício de 2014, o vereador deverá votar sim. E para a reprovação do Decreto Legislativo número 1/2017 e a aprovação das contas do Poder Executivo no exercício de 2014, o vereador deverá votar não. Alguma dúvida? Informo que o vereador poderá justificar o seu voto pelo prazo máximo de 5 minutos, conforme artigo 173, inciso 4 do Regimento Interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal. Vereadora Ana Cristina de Souza. Sim. Se o Tribunal de Contas já rejeitou, quem sou eu para rejeitar, né, para contestar? Então, eu voto sim ao decreto. Vereador Dorival Ferreira de Campos Filho. Sim. Dorival Lupiano de Assis, Sargento Assis. Sim. Vereadora Enaura de Lima Medeiros. Sim, meu voto é sim pela aprovação do decreto legislativo em questão, não por um ponto único, mas pelos várias irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas no ano de 2014. Vereador Leonel Roma. Presidente, eu analisando esse relatório do Tribunal de Contas, eu cheguei à conclusão que eu voto pela aprovação do decreto legislativo e pela rejeição dos contas do exercício de 2014, haja vista que foram apontadas várias e diversas irregularidades na gestão administrativa do exercício de 2014, inclusive em reincidência. Entretanto, o mais grave foi o descompasso orçamentário, né, aqui ocorrido naquela época. E o exercício em discussão iniciou-se com um superávit de R$ 144.689,47. Aí ele acabou terminando com um déficit de R$ 2.709.514,95. Aí percebe-se que a abertura de créditos suplementares, também aqui nesse relatório de apontamento do tribunal, sem respaldo de receitas, causaram um desequilíbrio fiscal irresponsável, né?
sendo que a rejeição de contas de 2014 é medida que se impõe. E por isso meu voto é sim. Vereadora Mariene dos Santos Alvarez Goiânia. Meu voto é sim. Eu voto pela aprovação do decreto legislativo em votação e, consequentemente, pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Iacanga no exercício de 2014, pois, conforme apurado pelo Tribunal de Contas, bem como foi ressaltado no parecer exarado pela Comissão de Finanças e Orçamento, as diversas irregularidades verificadas no exercício de 2014 denotam evidente falta de planejamento pelo gestor público responsável e, por conseguinte, má gestão administrativa, notadamente em relação ao déficit orçamentário. Como apurado, o responsável pelas contas, infelizmente, não manejou com a melhor técnica a execução do seu orçamento, pois quanto ao resultado da execução orçamentária em 2014, houve um déficit de 10,12%, o que equivale a mais de 3 milhões de reais. O referido exercício iniciou-se com superávit de mais de 144 mil reais herdados de 2013. No entanto, no final de 2014, operou com considerável déficit orçamentário no importante de R$ 2.709.514,95. Neste passo, a abertura de créditos suplementares adicionais no importe de mais de 7 milhões, sem o devido respaldo de receita, foi na contramão do equilíbrio fiscal exigido por lei, impondo-se a reprovação das contas da Prefeitura Municipal de Iacanga referente ao exercício de 2014. Vereador Dr. Rafael Giovanni de la Porte Sedemac. Boa noite, senhora presidente, primeiro secretário, segundo secretário, amigos parlamentares, pessoas que nos dão a honra. César, eu acho que meu som está meio alto. E internautas que nos assistem. Na noite de hoje, nossa Casa Legislativa, ela tem uma importância relevante à administração pública municipal, pois somos os responsáveis por aprovar ou não as contas do administrador que esteve à frente da Prefeitura Municipal no ano de 2014. Este é um papel que cabe a nós, o julgamento, seguindo o entendimento do Tribunal de Contas do Estado. Alô? Vou seguir por esse aqui mesmo. Então, a nossa responsabilidade na noite de hoje é para dar o aval ou não sobre as contas do Executivo no ano de 2014. Estive aqui, juntamente com o vereador Dorival, na época, e a importância desta votação, a importância do que o vereador tem na noite de hoje, ela se trata pelo seguinte fato, que nós, que estamos aqui à frente da Câmara Municipal, não devemos levar em consideração as pessoas, em consideração o conhecimento, em consideração a amizade, o lado pessoal do administrador, mas sim qual é o benefício que ele teve pensando no município, não exclusivamente a pessoas, mas sim a toda a administração pública municipal. E eu não posso, como vereador, aceitar que o prefeito municipal, que na época esteve à frente da Câmara, à frente da Prefeitura, com 12 secretarias, deixasse passar pelo Tribunal de Contas um processo
sem apresentação de defesa dos tópicos elencados pelo próprio Tribunal de Contas. Isso demanda má assessoria. Isso demanda ter pessoas que estavam à frente que não eram capazes de fazer. Eu sou conhecedor que é impossível ele ter tudo nas suas mãos e saber de tudo que acontece na administração pública municipal. Mas o mínimo é colocar pessoas da confiança, pessoas capazes para tal serviço. E, infelizmente, o prefeito Francisco Donizete dos Santos não teve, ele deixou a desejar essas pessoas. Tivemos inúmeras notificações ao mesmo pela Câmara Municipal. Nem sequer aqui se justificaram dos erros e da falta de defesa no Tribunal de Contas, da falta de defesa no processo legislativo, ele esteve. Então ele tinha que dar uma justificativa, dar uma resposta para nós, vereadores, para vocês, sociedade, sobre os erros cometidos, sobre os erros graves que tem apontamento do Tribunal de Contas. A minha linha nesta Câmara Municipal é de seguimento, na grande maioria, do Tribunal de Contas. Apenas quando é evidente também o erro do Tribunal de Contas, porque todos nós somos humanos e capazes de erro, assim como o Tribunal de Contas também pode errar. Mas não é um caso, não é dois, são inúmeros casos elencados. Casos esses que eu aqui, quando estive na gestão passada, avisava o Executivo, alertava o Executivo, porque quem está na Prefeitura Municipal não pode brincar de administração pública. A LDO, o UOL, o PPA, são leis, não é brincadeira. Não adianta nós colocarmos aqui num quadro uma previsão de recebermos 52 milhões, enquanto nós sabemos que vamos receber apenas 35. É economia, é finanças. Se vocês nas suas casas têm um salário de aproximadamente R$2.000, não adianta vocês gastarem 4, vai ficar devendo. Então, a administração pública, ela demanda seriedade, ela demanda honestidade, ela demanda mais capacidade com as coisas públicas. E, infelizmente, nisso, o senhor Francisco Donizete dos Santos ficou devendo. E o meu voto hoje não é por conhecer, não é por acompanhar o trabalho dele, não é por oposição ou nem mesmo situação. É porque a lei deixou de ser cumprida. A sua assessoria deixou de fazer o papel dela. E quem foi prejudicado gravemente com isso foi a população, que paga seus impostos e que quer uma administração pública que o represente de verdade. Diante disso, o meu voto é sim pelo decreto legislativo, rejeitando as contas do senhor Francisco Donizete dos Santos do ano de 2014. Uma boa noite. Vereador Wagner Rodrigo Crepaldi, Galego. Sim. Vereador Wagner Rogério dos Santos Luiz. Vou tomar a tribuna. Boa noite a todos. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres edis. Aos internautas que nos assistem. Ontem, na quinta-feira, eu retirei a cópia do processo e ontem à tarde eu me dispus a estudar. Eu estudei cada tópico dessa decisão aqui, mais a do Sargento Assis, da Comissão de Finanças, e eu peguei a Lei 4.320, que fala do direito financeiro, e comecei a estudar um pouco. E existe uma máxima do direito tributário que fala que toda despesa tem que vir acompanhada de receita. Como o Rafael falou aqui, eu quero só confirmar. Não adianta nós termos uma previsão de gasto de 100 e gastar 200. Com certeza nós vamos ficar endividados. E no artigo 43, especificamente no 42 e no 43,
trata sobre esse assunto que nós estamos debatendo aqui, que para gastar mais do que se arrecada, nós temos que ter essa previsão orçamentária. E não foi o caso que aconteceu aqui, inúmeras irregularidades, e também não poderia deixar passar uma situação dessa. Um rombo no orçamento público. E também quero deixar um alerta aqui, que isso sirva para nós todos que hoje estamos representando o povo de Iacanga, que isso sirva também para o prefeito municipal, que hoje governa a cidade de Iacanga, para nós vereadores, que é necessário gerir o dinheiro público com responsabilidade, mais do que nunca. Hoje, se nós gastamos além, vai faltar em algum lugar. Como o ano passado faltou em algumas áreas, tiraram o café da manhã do pessoal, dos trabalhadores lá em cima, não deixavam mais os professores comer na escola e inúmeras outras coisas. Por quê? Porque gastou-se além do que devia em algumas coisas que não era para ser gasto. E graças a Deus, nessa nova administração, já foi restabilizado todas essas coisas. O prefeito está pagando as dívidas que ainda restam, mas que fique um alerta para nós aqui. Gerir um orçamento público tem que ser feito com muita responsabilidade, à luz da lei, para que não falte para as pessoas que mais precisam. Então, o meu voto é sim nesse decreto e sim pela rejeição das contas do ex-prefeito Francisco Donizete dos Santos. Obrigado, boa noite. O projeto de decreto legislativo número 1/2017, que rejeita as contas do Poder Executivo relativas ao ano de 2014, responsável senhor Francisco Donizete dos Santos, foi aprovado por unanimidade, 9 votos. Assim, foram rejeitadas as contas do exercício de 2014. Suspendo a sessão pelo prazo de 5 minutos para a elaboração do decreto legislativo.
Decreto Legislativo número 1/2017. Dispõe sobre a rejeição das contas do Poder Executivo do município de Iacanga, relativas ao exercício financeiro de 2014, sobre responsabilidade do senhor Francisco Donizete dos Santos. A presidente da Câmara Municipal de Iacanga, São Paulo, no uso de suas atribuições previstas no artigo 35, 6º da Lei Orgânica e artigo 24, inciso 4, a linha G do Regimento Interno, e considerando o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do processo TC número 71/26/2014, que deliberou pela desaprovação das contas anuais da Prefeitura Municipal de Iacanga, São Paulo, relativas ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do senhor Francisco Donizete dos Santos. Considerando a submissão dessas contas anuais de 2014 ao plenário em sessão ocorrida nesta data, na qual se apurou 9 votos pela rejeição, considerando que não houve alcançado o quórum constitucional de 2/3 dos membros da Casa Legislativa, com fins à reversão do parecer opinativo exarado pelos autos do processo TC 71/26/2014, nos termos do parágrafo 2º e do artigo 31 da Constituição Federal de 1988. Faz saber que a Câmara Municipal de Iacanga, São Paulo, discutiu e deliberou as aludidas contas de 2014, promulgando-se o presente decreto legislativo nos seguintes termos. Artigo 1. Fica mantido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, emitido nos autos do processo TC 71/26/14, rejeitando as contas da Prefeitura Municipal de Iacanga, Estado de São Paulo, relativas ao exercício do ano de 2014, de responsabilidade do senhor Francisco Donizete dos Santos. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Plenário da Câmara Municipal de Iacanga, 24 de abril de 2017. Mariene dos Santos Álvares Boiani, presidente. Leonel Roma, primeiro secretário. Wagner Rogério dos Santos Luiz, segundo secretário. De acordo com o artigo 211, incisos do Regimento Interno, será remetida cópias aos órgãos competentes. Convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 2 de maio, terça-feira, às 19h30. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão.